aí, meus ousadinhos do canal Cadeirante Ousada, hoje eu vim de novo continuar a história, minha história, com o filho do Denis Menezes, a Beth, sabe? Se vocês não lembram onde parei, só é voltar lá no vídeo, que eu acho que foi o 10º, ou 9º, não sei, que eu estou com Alzheimer. E você verá onde é que eu parei e vamos continuar. Eu sei que eu parei quando eu resolvi vender cerveja e refrigerante na Praça Afonso Pena. Então, eu trabalhava à noite, eu primeiro fiquei procurando um ponto legal, que não tivesse ninguém, para mim não empatar ninguém, né? Não pegar o ponto de ninguém. Fiquei bibidotando, procurando e achei um lugarzinho que ninguém ia, perto da cabine da polícia. Então eu fiquei lá, eu pegava tipo, primeiro eu comecei a pegar cedo. Comecei a pegar 7 horas, aí largava tipo meia-noite e não vendia quase nada. Muito fraco, levanta um pouco a câmera pra ver, porque eu não quero ficar gordo. Apesar que eu sou gordinha, mas é melhor a câmera levantada do que aqui embaixo. Tem nada pra vocês verem aqui embaixo. Então, aí eu fiquei vendendo com esse mais com refrigerante só. Coca-Cola, mas era muito fraco. Muito fraco, às vezes eu vendia 2, 3 e cerveja pouquíssimo também, entendeu? E eu também ficava com medo que naquele tempo tinha o rato. E quando eles passavam, eles levavam mesmo. E aí eu fiquei com medo, porque eles ficavam na praça rondando. Então, eu fiquei com medo. Aí, depois eu comecei a ver como é que era. Aqui é assim, ó, é uma cachorrada, é uma catalhada, então não posso fazer nada. Vamos continuar. Então, aí, com o tempo, eu comecei a ver que pegar cedo não adiantava. Então, eu peguei e comecei a pegar mais tarde. Tipo, 9 horas. Aí, para largar um pouco mais tarde. Porque era a hora que os bares fechavam. Não tinha ninguém para comprar. Aí eu comprava com a gente. E tinha lá uma pessoa que trabalhava na praça há uns 15 anos. O nome dela era Tereza. E ela começou a ser minha amiga. Aí, quando eu sempre comprava uma latinha de cerveja, e uma latinha de coca, e alguns refrigerantes, porque eu não tinha muito dinheiro para empatar ali. Aí, acabava, aí eu tinha que ir no Extra, que era perto, tinha que ir no Extra para comprar e repor. Aí ela ficava olhando para mim, a mercadoria. Mas depois eu fiquei vendo, eu fiquei observando, eu sou uma pessoa esperta, que ela não era bem amiga. Ela queria tirar meus clientes, porque no começo, porque se eu ficasse ali vendendo, e à noite ela perdia a clientela, porque ela era da madruga. Então depois eu fiquei observando que não era bem amiga que era ela. Então eu passei a não pedir. Quando o Fábio ia, eu ficava, ou então pedia para alguém ir para mim. E era muito raro. Aí eu comecei a fazer amizade, comecei a fazer meu ponto de cerveja e refrigerante, né? Porque, apesar que naquela época eu daria um bom ponto, porque eu era cinturinha fininha, bonitinha, eu não era gordinha como eu era hoje. Então, a vida que segue. Aí comecei a fazer amizades, comecei a conhecer mais gente, e aquela praça, olha, se um dia eu só vou parar para contar a história da praça. Por enquanto a história vai seguir
me chame com Flávio. Mas depois eu vou parar para contar a história da Praça Afonso Pena. Porque lá, eu trabalhei lá 3 anos, 3 ou 2 anos. Mas aquela praça tinha história para contar. Mas muita história mesmo. Mas vamos ver o que segue. Passei a fazer meu ponto, minha clientela. Aí eu passei a largar. Aí eu passei a não pegar mais nem 8 nem 9. Passei a pegar 10 ou 11 horas. E meu horário de largar era 5 horas da manhã. E eu vendia muito, gente, muito, muito mesmo. Porque os bares fechavam, a Tereza dormia, e nem todo mundo gostava dela. E tinha outro lado, o pessoal jogando roda, bebia comigo. Aí eu passei a vender para pessoas que usavam droga, entendeu? Mas eles me respeitavam muito. Eu não estou falando que eu sou louca, que eu às vezes dizia para eles, toma conta aí para mim, que eu vou em casa jantar e tomar um banho. Ficava 1 hora, 2 horas fora do meu ponto, quando voltava, eles me davam o dinheirinho direitinho na minha mão. Aí, às vezes, um ou outro pedia fiado, eu falava que fiado eu não vendia, que a gente perde o cliente, perde o amigo, eles nunca ficaram com raiva de mim. Enfim, fiquei trabalhando naquela parte, o meu sustento era o dinheirinho que eu tirava de lá, que o Flávio não voltou a trabalhar mais. Então a gente, às vezes no frio, pegava lá 14 graus, um frio do caramba. Aí eu comecei a colocar também churrasco, só que o churrasco eu colocava lá final de semana, mas não deu muita vazão. Aí eu parei com o churrasco, continuei só com a cerveja e refrigerante. E quando tinha festa na praça, aí que eu vendia muito. Porque tinha as festas da primavera, festa da São João, e ali era 10 caixas de cerveja, em 2 horas sumia. Era muito bom aquela época. Como eu disse, eu vi vários amigos. Amigos até que ficavam comigo às vezes a noite toda, ali a gente conversando. Teve um dia que deu um blackout, eu não podia ir para casa. Porque como é que eu ia subir? Eu morava no 9º andar. Aí eu falei, caramba, vou ter que esperar que ela chegar. Mas, olha, como pode? Foi o dia que eu mais vendi no escuro. Não tinha nada aberto, só eu. E eu vendi muito naquele dia. Ficava lá na chuva também. Quando chovia muito, eu ficava lá debaixo do meu guarda-chuva, que eu ganhei um guarda-chuva da Coca-Cola. E eu ficava lá de noite, na madruga, às vezes, para as moscas, que às vezes também não vendia nada. Mas eu, como sou guerreira, a gente ficou lá. Como eu disse, tinha dia que vendia muito, tinha dia que vendia menos, tinha dia que não vendia nada. E no calor, ok, mas no frio, chovendo, a gente ia do mesmo jeito, porque não tinha de onde tirar, se não tirasse lá de não ia tirar de outro lugar, a gente ia também. E a gente era guerreiro, porque enfrentar 14 graus numa praça, com vento danado e com chuva, só guerreiros mesmo, como eu e o Flávio somos. Então, ficamos lá, trabalhando lá umas 3 anos mais ou menos. Aí o que aconteceu? Até meu grupo da FCD, quando eu fiz aniversário, eles sabiam que eu não podia largar final de semana. Eles foram lá comemorar comigo, isso aí é uma honra para mim, que eles foram lá comemorar o aniversário na praça. Foi muito legal. Não esqueça disso. A gente tem sempre que lembrar das coisas boas. E das coisas ruins, a gente também tem que lembrar para aprender. Então, eu lembro das coisas ruins e lembro das coisas boas. E nessa época que eu trabalhava na praça, o padrinho continuou ajudando o padre Flávio
continuar ajudando a pagar o condomínio. E de vez em quando passava lá e deixava o dinheiro também para o Flávio. Só que, como eu disse, a minha história tem altos e baixos. E nessa época, a avó dele começou a... Eu fui muito boba, porque a gente começava a conversar muito também com a avó dele, porque ela tinha também altos e baixos. Uma hora estava legal, outra hora não estava boa, mas eu, quando o Fábio trabalhava, ela me ajudou muito esquentando minha comida, então eu passei a ter uma relação com ela. Então, nessa época, eu até tinha um amigo meu que era homossexual. E a mulher cismou que ele era meu amante. Me levou até para a delegacia, um dia eu cheguei de trabalho bem tarde não, de manhã, quase 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, o delegado ligou para a gente, falou que a gente ia para a delegacia. Tinha que ir na delegacia, que não sei o quê. Aí nós fomos, que a delegacia era do lado, e eu estava quase matando a velha com o olhar. Aí ela falou que eu era amante do cara que era boiola, hein? Que ele não gostava da fruta. Tive que chamar o cara, com meu amigo, né? Que a gente estudou amigo, e de vez em quando ele realmente me ajudava. Quando o Flávio ia no mercado, essas coisas, ele ficava comigo. E ele teve que dizer, delegado, o cara da fruta que ela come, como até o caroço. Que conclusão, não deu em nada. Aí o delegado ainda falou para ela, se a senhora não tirar a apuração, ela pode processar a senhora. Aí ela tirou a apuração. Então, de tanto falar depois com ela, como eu disse, ela tinha altos e baixos, eu falando que o Flávio, o pai dele às vezes ajudava, dava um dinheirinho para ela se doeu, porque ela não queria a felicidade do neto, que, como eu disse para vocês, eu comi o pão do cuiabá amassou com ela, só que eu sabia lidar com ela. Ela um dia colocou um montão de faca na mesa e mandou ele escolher qual que ele queria matar ela. E ele olhou para a cara dele, o Fábio olhou para a cara dela e falou, a senhora acha que eu vou sujar minha mão matando a senhora? A senhora tem mais é que morrer sozinha, porque a senhora nunca foi. Enfim, ela fez tanto inferno que o pai dele cortou também o que ajudava, o dinheirinho que ele dava por mês para o Flávio. E eu passei a só me sustentar com o dinheiro que eu tirava na praça. Quando eu tirava o dinheiro, ótimo, quando eu tirava, a gente vivia apertado. Eu não podia pedir nada para minha mãe, meus irmãos, que eles não tinham condições. Principalmente minha mãe, que não tinha nem salário. Enfim, a vida seguiu, eu continuei na praça, aí começou a ficar fraca, aí começaram a ter olho grande, aí outra pessoa veio e colocou também um ponto lá de cerveja de refrigerante, só que ela pegou e fez um caderninho, tipo, poderia pagar tudo no final do mês, ou por semana, e eu já não fazia isso. Então, o que eu fizeram? Meus clientes foram tudo para ela e falaram que se eu fizesse a mesma coisa, eles continuavam comigo. Eu falei que não, que eu não ia vender fiado. Aí eu comecei a ficar de gostar de ir para a praça e deixei o Flávio sozinho. Porque para mim não mandar as pessoas para aquele lugar, porque já falei que eu não tenho paciência. Eu não nasci com ela, estou procurando a minha paciência até hoje, ainda não nasci. Enfim, não
não trabalhei, não ia para a praça mais, ficava em casa jogando um jogo que tinha. Eu tinha, não é Atari não que eu tinha não, era outro jogo, não me lembro, que ligava na televisão. E eu ficava jogando sinuca. Aí o Flávio começou, e à noite eu ficava esperando ele. Quando no carnaval a gente ia para as bandas, a gente vendia muita coisa, muita cerveja, as bandas, mas a praça começou a ficar fraca. E eu comecei a pensar, como é que a gente ia se virar se ficasse fraco? Porque eu penso assim, a minha vida é de fases, de histórias, de capítulos. Quando acaba um capítulo, para mim vem logo outro. Então, a minha história de passa, para mim já estava acabando, já estava dando. E eu tinha que pensar em outra coisa, como é que a gente ia sobreviver com outra coisa, porque o padeiro só ajudava agora a pagar o condomínio e o resto era nós. Era nós pagar tudo, luz, tudo. Então eu tinha que pensar como é que a gente ia sobreviver, porque o Flávio não trabalhava mais, a carteira dele não foi dada abaixo, então ele não recebia nem do emprego e nem do INSS. Então eu tinha que dar o meu jeito. Se ficasse tão fraco a praça, como é que eu ia, a gente ia se sustentar? Então eu tinha que pensar em outra coisa. Então, mas nesse meio tempo, tá quanto aí? Nesse meio. 17? Então, dá para continuar mais um pouquinho, porque eu não gosto de fazer muito longo, porque fica chato. E eu gosto de dar emoção à história. Que a história minha realmente é emocionante. Não é mirabolante não, mas é emocionante. Tem que ter garra, tem que ter fé. Então, aí eu fiquei pensando no que é que eu poderia fazer para se eu ficasse muito fraco, eu ia fazer o quê? Aí o que é que eu fiz? Continuei, enquanto não tinha ideia, eu continuei trabalhando. Ele continuou indo na praça, eu ia de vez em quando, e nesse meio tempo, um dia a gente saiu, que eu faço parte do AFCD, de deficiência. Um dia a gente foi numa reunião e chegou tarde, chegou bem tarde, que eu digo às 7 horas. E como eu já disse para vocês, lá na minha casa era tudo dividido. Que a avó dele dividiu. O meu banheiro era na cozinha, na área. E quando eu entrei, eu olhei para o tanque e eu vi um tanque cheio de sangue, escorrendo sangue mesmo. E eu falei, que sangue é esse? Tinha umas pingos de sangue também no chão, na área. E eu falei com o Flávio, vem cá, que sangue é esse? Aí o Flávio foi, não quero saber não, deixa rolar. Aí eu falei, não desce não, Flávio, não é deixar rolar, tem que ver o que é. Aí eu pedi para eles me colocar no quarto. Quando a gente estava indo no corredor, o banheiro principal, no chão, tinha uma poça de sangue. Nas paredes, parecia aqueles filmes de Hitchcock, que a pessoa leva um balaço e bate assim na parede e sai caindo e passando, caindo na parede e o sangue ficando. E estava desse jeito as paredes, de sangue. Aí eu falei, Flávio, bate na tua porta da tua avó, está acontecendo alguma coisa. Aí ele fala, não vou bater não, deixa ela, não quero nem saber. Já que ela traz a gente mal, eu também não quero saber dela. Eu falei, não, você bate,
Porque se acontecer alguma coisa, eu não sou boa nem nada. A polícia e a culpa vai ser da gente. Bate aí ele bateu, ela abriu, só uma festinha, e ela tinha uma camisola que era toda branca, parecia um fantasma aquela mulher. Aí ela abriu uma brechinha só, aí o Flávio perguntou, o que houve? Ela falou, nada não. Aí eu do meu quarto, que era em frente ao quarto dela, eu na cama sentada, eu perguntei, o que houve? Dona Iracema, o que houve aí? Tá tudo cheio de sangue. Ah não, só um cortinho que eu caí. Eu caí, dei só um cortinho na cabeça. Falei, um cortinho, abre aí que eu quero ver. Quando a mulher abriu a porta, a camisola dela, que era branca, estava vermelha de sangue. E ela virou atrás, eu pedi para ela virar, e com muito custo ela virou, tinha um buraco na nuca dela. Não sei como é que aquela mulher estava, é que nem eu digo, o diabo não quer concorrência, então não queria levar, porque ia ser concorrido lá no inferno. Aí o que aconteceu? Ela virou um buracão na cabeça, aí eu falei, vou chamar os seus pais. Liguei para o Flávio, o Flávio falou com eles, e eles pegaram o carro para ir lá para casa, para ver ela. Só que o pai dele não subia. O pai dele odiava aquela mulher. O pai dele queria ver o diabo na frente dele dançando tarantela, mas não queria ver a velha. Então quem subiu foi a mãe dele, que ela é outra diaba. E ela não é. Aquela mulher é igual a mãe. Isso, quem quiser, eu falo mesmo, porque a gente tem que respeitar os mais velhos, mas para ter respeito, a gente tem que primeiro respeitar. E para mim, mãe igual aquela, eu dispenso. Porque até hoje, aquela mãe é contra o fraco. Até hoje não perdoou a gente por ele ter casado com essa linda mulher ousada. Então, chamei ele e quem subiu foi a jararaca da mãe do Flávio. E a história eu continuo depois, para não ficar mais longa, mas vem muitas emoções por aí, aguarde. Dê seu like, porque é como eu digo. É como eu digo. Eu não vivi, o que eu vivi na minha vida, eu não me arrependo de nada que eu vivi, e minha vida não foi nem um pouco morna. Ao contrário, foi muito quente. Então, dê seu like, compartilhe com os amigos, fale que tem uma louca no canal Cadeirante Usada, que eu sou meia louca mesmo, e compartilhe, dê seu like, faça seu comentário, que eu voltarei depois, que a história é boa, a história continua. Valeu, beijinhos ousados.